Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Temos a alegria de acolher uma vez mais o Padre Domingos Sávio, missionário redentorista, que está nos falando um pouco sobre Nossa Senhora a partir da figura de algumas mulheres do Antigo Testamento. E hoje vamos falar um pouco sobre Débora. Bem-vindo, Padre Domingos. Muito obrigado mais uma vez pelas boas-vindas e como que é gostoso a gente poder entender um pouquinho mais de nossa mãe Maria a partir da Palavra de Deus. Débora, a palavra Débora quer dizer em hebraico abelha, mas Débora, que nós queremos conhecer um pouquinho mais, porque ela nos ajuda a conhecer Nossa Senhora também, é conhecida muito mais do que isso, não só por ser o seu nome significar abelha. Débora, ela foi uma profetisa e uma juíza do povo de Israel lá pelo ano 1150 a.C., isto é, antes ainda de Davi, de Saul, antes de o povo se constituir numa monarquia. E é interessante que naquele tempo, Jabim era um rei de Hatzor, uma cidade muito importante naquele tempo, e através do seu general Císara, estava sendo uma ameaça muito grande para o povo. E Deus dá esta ordem para Débora, ela a juíza e a profetisa de Deus naquele tempo, que ela desse essa ordem para Baraque, lá do povo de Israel, que ele reunisse 10.000 homens no Monte Tabor e atacasse Jabim, sobretudo, o seu general Císara e o exército deles. Agora é interessante que Baraque ele diz assim, eu só vou, dizendo para Débora, se você for comigo, se você não for, eu não irei. Aí a Débora disse, bom, eu irei com você, mas só que se eu for com você, a honra da vitória não vai ser sua. Vai ser porque vai ser na mão de uma mulher que Deus vai entregar, Císara, o general de Jabim. Mas em todo caso ele aceitou isso porque ele disse que não iria se realmente Débora não fosse com ele. E assim Baraque ele ataca Císara no exército de Jabim e Jabim, o Císara, ele foge, ele o general dos inimigos foge e Jael, uma outra mulher, que era esposa de Eber. Agora, Jabim e Eber, naquele tempo, eles eram amigos. Então, aí o Císara foge na direção de um amigo do seu rei Jabim. E Jael, ela acolhe Císara na sua tenda, esconde a ele, exatamente porque o Baraque estava procurando exatamente o inimigo para matar o inimigo, assim, exterminar o inimigo. E ela esconde ele na sua tenda, dá leite para ele, ele dorme, e enquanto ele está dormindo, ela pega uma dos cravos que seguravam a tenda e finca esse cravo na fronte de Císara e assim mata, crava Císara no chão. E depois ela sai para fora da tenda e diz assim para o Baraque que estava procurando exatamente Císara, venha cá que eu vou mostrar para você aquele que você está procurando. E mostra então Císara morto ali dentro da sua tenda. Bom, em que sentido que nós poderíamos ver aí em Débora alguém que possa nos lembrar e nos entender um pouquinho mais a vida de Nossa Senhora, a missão de Nossa Senhora. Através de Débora, Deus salva o seu povo, o povo que estava sendo ameaçado e certamente seria exterminado pelos seus inimigos, por Jabim, através do seu general Císara. Nossa Senhora nos traz aquele que de fato nos salva. E como também Débora, ela se expôs também ao perigo, ela foi para a batalha. Nossa Senhora, quer dizer, podemos dizer que foi aquela mulher que foi para a batalha também, aos pés da cruz. Podemos dizer, por que de repente lá, com tanta raiva de Jesus, por que também não exterminaram Nossa Senhora ao pé da cruz? Então ela se expôs realmente em favor do seu povo. Então nesse sentido, Débora lembra para nós exatamente essa coragem que Nossa Senhora teve de assumir a sua missão até as últimas consequências, mesmo que fosse sofrendo riscos de vida. Obrigado, Nossa Senhora, que foi e é para nós também, de certo modo, uma Débora.
E nós que agradecemos também ao Senhor, viu, Padre Domingos, pela sua presença e por tanta sabedoria que o Senhor nos transmite. Nesta semana estamos tendo a alegria de acolher entre nós o Padre Domingos Sávio, missionário redentorista, que tem falado sobre algumas figuras de mulheres do Antigo Testamento que são como que prefigurações da Virgem Maria. E hoje nós queremos falar sobre Ruth. Bem-vindo, Padre Domingos, mais uma vez. Obrigado. Eu vou agradecer também a Ruth que, de certo modo, me traz aqui para esse momento tão bonito, né? De nós tentarmos pensar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais a nossa querida mãe Maria. Bom, Ruth, a palavra Ruth poderia, quem sabe, significar em hebraico amizade, amiga. Amiga, então, de Deus. Bom, para entendermos um pouquinho Ruth. No tempo de Ruth, havia uma grande fome lá na Palestina e de modo especial em Belém. E lá estava Noemi, que era uma judia e tinha ficado viúva de Elimeleque. E por causa daquela carestia, daquela fome, ela migrou para Moabe, que era um país pagão, mas em busca de alimento, de sobrevivência. E ela foi com seus 2 filhos, Quelion e Maalon. E ali no estrangeiro, em Moabe, Quelion e Maalon, respectivamente, se casam com Ruth e com Orfa. Mas, depois de certo tempo, os 2 filhos dela morrem também, Quelion e Maalon. E assim, Ruth e Orfa ficaram de novo viúvas. E aí, a Noemi diz para as suas noras, aqui, olha, eu não tenho mais filhos. Agora, eu me casar e para ter filhos, para se vocês se casarem com eles, vocês vão esperar demais. Por isso, voltem para os seus familiares, para o seu país. Me deixem. Orfa fez isto. Agora, que bonito, né? A Ruth, ela fala assim em resposta a Noemi. Não insista comigo para que te deixe e me afaste de ti, pois para onde fores, irei também. Onde for tua morada, será também a minha. Teu povo será meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, ali morrerei, e serei sepultada. Olha que bonito, que Javé me mande um castigo em cima do outro, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então ela ficou mesmo com ela a todo custo. Quer dizer, então a Ruth vai com Noemi de volta a Belém. E lá continuavam sendo pobres, não é? E um dia, então, Ruth vai respigar nos campos de Boaz, que era um parente de Elimeleque. E sei que Boaz, nesse todo isso, Boaz conhece Ruth e se encanta por ela. Boaz queria se casar com Ruth. Só que quem tinha mais direito de se casar era um outro parente de Elimeleque, que tinha mais parentesco com Elimeleque do que ele. Só que essa pessoa não quis realmente se casar com Ruth e assim, podemos dizer, resgatar as terras de Ruth. Porque, por exemplo, se casasse com Ruth e o primeiro filho desse casamento seria filho de Noemi. Então, através do filho, Noemi continuaria com as terras que tinha antes de ela partir lá para Moabe. Mas essa pessoa não quis e por isso então cedeu. E é interessante que então essa pessoa vende o direito de casamento de resgate, tirando uma sandália e entregando exatamente para Boaz. Entregando para Boaz a sandália, diz para ele que, olha, você pode ser o marido exatamente de Ruth, pode se casar com ela que eu vendo para você esse direito. E assim, Boaz se casa com Ruth, de onde vem o filho Obed, que quer dizer servo. E é interessante que Obed, então, se torna o pai de Jessé, avô de Davi. Então, através de Ruth, Boaz, ele entra para a genealogia de Jesus. E Ruth também, né, por ser esposa de Boaz. Entra para a genealogia de Jesus, então, de certo modo, se torna também mãe de Jesus. Obrigado, Ruth, de certo modo, por nos dar Jesus. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre Ana. Muito obrigado também por mais uma vez ter essa oportunidade até de falar sobre Ana, que até a própria palavra Ana em hebraico quer dizer graça. Então é uma graça realmente termos Nossa Senhora e podermos conhecer um pouquinho mais
sobre ela. Então, Ana é uma das duas esposas de Elcana. A outra esposa era Fenena. Fenena era uma mulher estéril e tinha filhos, e Ana não tinha filhos. E todo ano Elcana ia com suas esposas até o templo de Silo para adorar a Deus. E lá Ana, ela chorava e nem queria comer, porque Fenena, por ser fértil, né, ter filhos, zombava dela, como que certamente dizendo, tá vendo você? Porque era um dos costumes daquele tempo, ver a esterilidade de uma mulher como sendo um castigo de Deus. Então, Ana chorava muito, até ela vai ao teu templo, e lá ela começa assim, a rezar para Deus, e um sacerdote ali de longe só via que ela mexia com os lábios, e não escutava nada, e achava que ela estava bêbada. Então até chega até ela dizendo que, mas o que é isso? Você é bêbada nessa hora do dia? Eu disse, não, é que eu estou aqui pedindo a Deus porque Ele tira para mim essa desonra que eu tenho de não ter filhos. E aí o Eli pede a Deus, né, suplica que Deus atenda ao pedido dela. Bom, sei que ela volta para casa assim um pouquinho mais animada, consegue comer, porque ela não conseguia comer de tristeza. E sei que depois de certo tempo, porque também o Eli tinha pedido a Deus que concedesse aquela graça para ela, né? Ela realmente fica grávida. Agora é interessante que depois de 2 anos, depois de desmamar o filho que ela teve, então, que é Samuel, o primeiro juiz, né, de Israel, ela leva o filho ao templo e vai dizer para Deus, né, que Deus deu para ela aquele filho, e por isso agora ela entregava aquele filho para Deus para que pertencesse a Ele para todo sempre. Eu acho linda essa atitude de Ana, maravilhosa mesmo. Por que ela queria tanto um filho? Para ter alguma coisa, não sei se é coisa, mas ter algo de muito especial para doar a Deus. Deus deu para ela o filho, ela vai ao templo e deixa o filho lá para Deus, para que fosse consagrado a Deus para todo sempre. Penso que essa imagem de mulher, essa figura de mulher, sobretudo essa atitude de Ana, é muito bonita. Quase que podemos dizer também, né, que Nossa Senhora, quer dizer, ela sonhava ser mãe e Deus, através do anjo, dá um outro rumo para a vida dela, dá um filho para ela, que certamente era o sonho de Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora, já que ela disse que ela era serva do Senhor, que se fizesse nela o que fosse da vontade de Deus, ela não hesita na cruz, por exemplo, de negar para Deus aquele filho que certamente ela sonhara como podemos dizer, uma simples mãe, mas que Deus faz muito mais do que isso, e ela não nega aquele tesouro único da sua vida, entregando-o inteiramente a Deus, levando até a Deus até já como criança, como que entregando para Deus Jesus desde a sua meninice. Ana nos lembra realmente essa atitude tão bonita de Nossa Senhora. Muito obrigado, Padre Domingos, que nós também possamos, a exemplo de Ana, nos entregarmos totalmente a Deus e entregarmos também aquilo que nos é o mais importante de nossa vida. Ana e Maria entregaram para Deus o que era mais importante para elas, que era o filho que elas receberam de Deus. Que nós também possamos, assim, nessa atitude de total desapego, entregarmos a Deus tudo aquilo que é importante em nossa vida. Continuamos nossa série de entrevistas com o Padre Domingos a respeito de algumas mulheres do Antigo Testamento que são como que prefigurações de Nossa Senhora. E hoje nós queremos falar um pouco sobre Abisag. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Podemos ir juntos e também ao redor de Nossa Senhora. Bom, Abisag é conhecido como sendo a jovem sunamita. Ela era uma virgem da tribo de Issacar e ela se torna esposa de Davi quando Davi já estava bastante idoso e sentia até muito frio de noite. Até um dos motivos que eles querem, porque naquele tempo o rei podia ter quer dizer, o homem podia ter muitas esposas. Então Abisag, ela se torna a esposa de Davi para como que aquecer Davi durante a noite também, para que pudesse dormir bem. Agora é interessante que o primeiro livro dos Reis vai dizer para nós que, embora, quer dizer, ela dormisse com Davi, mas ela não teve relações com Davi. Talvez Davi não tivesse mais nem condições para isso, né, na sua
velhice, mas pelo fato de ela ter vivido essa intimidade tão grande com o rei, ela era considerada como a rainha do rei, com todos os direitos. Agora é interessante que Abisag dizem que era a mulher mais bonita que existia na terra, e por isso também que trouxeram para ser a esposa de Davi na sua velhice. É interessante que o livro Cântico dos Cânticos faz uma referência a isto. Volta, volta, sunamita, volta, volta, queremos admirar-te. Que admiras na sunamita durante a dança de duas filas? Então, ela era tida como sendo o modelo de beleza. Então, nesse sentido, claro que ela lembra muito para nós aqui, Nossa Senhora. Mas há uma passagem também na vida dela que, de certo modo, para nós que temos a plenitude da revelação, é meio triste, mas acho que é interessante a gente olhar isso também. Bom, depois que Davi morreu, então Abisag era viúva. E o Adonias, que era um dos filhos de Davi, mas através da mãe Hagide. Então Adonias pede que Hagide, que era a esposa de Salomão, a esposa de Salomão, que fosse pedir a Salomão que desse para ele, Adonias, Abisag como esposa. Agora, se Abisag era considerada realmente esposa do rei, então Adonias se casando com Abisag, ele se tornava rei. Então aí o Adonias vai dizer assim, e a mãe vai lá pedir para ele, fazer esse pedido, e o rei fala, não, tudo que a senhora pedir eu dou para a senhora. Mas depois que a rainha faz esse pedido, aí o Adonias diz, que Deus me mande um castigo em cima de outro, se Adonias não pagar com a própria vida essa palavra que ele pronunciou. Então pedindo a viúva de Davi como sua esposa. Agora, pois, pela vida de Javé, que me estabeleceu e me fez sentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou uma casa conforme prometera, hoje mesmo Adonias estará morto. Uma coisa horrível, mas podemos dizer que, com a plenitude que Nossa Senhora mesma nos trouxe, que é Jesus, quer dizer, um texto tão, podemos dizer, feio para nós nos dias de hoje, mas com a plenitude que Jesus nos dá da palavra de Deus, nós não aceitamos isto, mas gostaríamos fundamentalmente de realçar Abisag, sunamita, a beleza por excelência, e podemos dizer que Nossa Senhora, por ser a cheia de graça, é a beleza por excelência, que de fato é, podemos dizer, Abisag para todos nós nos dias de hoje. Muito obrigado, Padre Domingos, quanta sabedoria aí, e uma ótima oportunidade para a gente conhecer um pouco sobre essa mulher, das mulheres do Antigo Testamento, que são como que prefigurações de Nossa Senhora, é uma das mais desconhecidas, talvez podemos assim afirmar, né? E hoje o Senhor então nos concedeu a graça de conhecer um pouco mais sobre ela. E hoje nós queremos conversar um pouco sobre Judite, Padre. Obrigado a você. Mais uma vez agradeço agora, dessa vez, a Judite, que me faz dar essa chance de estar aqui, através dela, procurando conhecer um pouquinho mais de Nossa Senhora. A palavra Judite pode significar a judia, ou ser uma referência a Judas Macabeu, que foi um dos salvadores do povo, quando se sentiu muito perseguido pelos helenistas que queriam destruir a fé do povo em Javé e impor a sua fé pagã ao povo de Deus. Bom, o livro de Judite é uma novela, não é? E assim, a cidade de Betúlia, que parece que não existiu, ela estava cercada pelos inimigos, e já Osias, que era o chefe da cidade, estava pronto a render-se aos seus inimigos, a Holofernes, porque não tinham condições realmente de sobrevivência. Mas Judite até censura Osias e ela forma um estratagema. Agora é interessante que naquele tempo, na guerra, mentir, enganar era tido como uma arma normal. E assim Judite, dizem que era lindíssima, ela vai até o acampamento inimigo, o inimigo que estava pronto já para atacar Betúlia. E ela diz que ela era uma mensageira dos inimigos, dos judeus, que ia levar uma mensagem de paz para Holofernes, que era o chefe, o general-chefe.
E ela disse que, olha, eu não vou dizer nenhuma mentira para você, até eu vim aqui para mostrar para você qual que é o melhor caminho da vitória que vai levar você à vitória, né, contra os seus inimigos, que era exatamente a raça dela, mas é como que ela era uma desertora que estava lá. E Holofernes acredita naquilo. E sei que dá um grande banquete, lá ele se bebe bastante, vinho se embebeda bastante, e assim ele se encantou também com Judite e leva Judite para dentro da sua tenda, mas tão bêbado nem conseguia nada fazer, né, a não ser dormir. E assim, com aquele Holofernes, o seu inimigo, dormindo, ela pega da sua espada e corta a cabeça dele, degola Holofernes. E depois, então, ela pega a cabeça de Holofernes e vai apresentar a quem estava ali aquilo, e os guiados, né, os inimigos de Betúlia, vendo o seu chefe morto, eles debandam e ela leva então essa cabeça de Holofernes até Betúlia e mostra lá exatamente a força que Deus realizou, essa vitória que Deus realizou através dela, através dessa astúcia dela contra Holofernes. Através dessa atitude de Deus, livrando o seu povo através de uma mulher, podemos dizer que, através dessa novela bíblica, Deus se manifesta exatamente como aquele protetor dos mais desprotegidos, porque realmente Betúlia não tinha condições humanas de sobrevivência. E assim, então, Judite faz essa oração. Dai a mim, que sou viúva, a força de fazer o que já projetei, matar Holofernes. Feri vós com a astúcia de meus lábios o escravo com o patrão, e quebrai sua arrogância pela mão de uma mulher, já que vossa força não está no número, nem vosso poder nos poderosos. Antes, vós sois o Deus dos humildes, o socorro dos pequenos, o defensor dos fracos, o protetor dos abandonados, o salvador dos desesperados. Então, nesse sentido, podemos dizer que realmente Judite, ela é um modelo de Nossa Senhora para nós. Realmente ela, como no caso de Judite também, se expõe dentro do Império Romano e, sobretudo, dentro daquele ódio mortal dos inimigos mais religiosos de Jesus, que levaram Jesus à morte. Ela se expõe a isto e se faz mãe do Salvador até as últimas consequências, até a cruz. Então, nesse sentido, podemos dizer também que Nossa Senhora é também para nós a Judite, aquela pequena, como fala aqui, pequena, mas protegida por Deus, e se torna então assim a força transtornadora de Deus contra toda a maldade que possa existir. Maravilha, viu, Padre Domingos? Que alegria poder aprender um pouco mais de Nossa Senhora a partir da figura de Judite. E hoje nós chegamos à 12ª delas, a Esther. Que o senhor poderia falar um pouco sobre essa mulher e qual a relação dela que nós podemos estabelecer com Nossa Senhora, Padre Domingos? Que Esther também possa nos ajudar a entrar um pouquinho mais no coração, né, de Nossa Senhora, e assim poder amá-la e imitá-la cada vez mais como seus filhos e filhas. Bom, Esther era judia e era órfã. Ela tinha sido adotada pelo seu tio Mardoqueu, e eles estavam exilados entre os assírios, inimigos do povo. O primeiro-ministro dos assírios, Amã, ele tinha uma raiva de Mardoqueu, porque uma vez lá ele obrigava todo mundo, quando ele aparecesse, ele era o primeiro-ministro, todo mundo tinha que se ajoelhar diante dele. E Mardoqueu, eu me ajoelho diante de Deus, eu vou me ajoelhar diante do homem. E com isso, o Amã, que morria de ódio, queria matar esse Mardoqueu a todo custo. Mas acontece que naquele tempo também houve um complô contra o rei Assuero. E foi exatamente Mardoqueu que ficou sabendo daquilo, foi lá e tentou fazer com que aquilo chegasse até o rei, e assim o rei foi salvo, podemos dizer, através de Mardoqueu. E agora o rei tinha oferecido um banquete e tinha convidado também a rainha Vaste, que era a rainha, era a esposa dele. Mas a rainha não quis comparecer, não deu satisfação lá ao banquete do rei. E por causa disso, o rei abandonou Vaste e queria que se encontrasse uma outra rainha com que ele se casasse.
E diz o texto que foram procuradas entre as mulheres a mais bonita que existisse. E foi encontrada exatamente Ester. Então Ester se torna a rainha em lugar de Vasti. Então a rainha de Assuero, que era exatamente o rei opressor dos judeus. E o Amã conseguiu do rei um decreto para exterminar os judeus. E estava para ser executado esse decreto. Então aí a rainha Ester chega até o rei, então diz o seguinte, que olha, se de fato eu estou agradando a você, então ela vai fazer esse pedido que até está exatamente na leitura que nós todo ano escutamos com muita alegria no dia 12 de outubro, na festa de Nossa Senhora. Então a rainha diz ao rei, ó rei, se eu te agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido. A vida do meu povo, eis o meu desejo. Então nesse pedido de Ester, ela realmente iguala a vida dela à vida do seu povo. Então se o Assuero quisesse dar a ela vida para ela, que desse vida para o povo, então não exterminasse o povo. A certa altura o rei diz a Amã, aquele chefe dele que queria exterminar exatamente os judeus, aqui, olha, o que a gente deve fazer para uma pessoa que seja uma grande benfeitora da gente? Aí o Amã fala, você deve fazer isso, mas aquilo, todo honrarias e tudo mais. Aí então o rei disse, olha, então você que é o primeiro-ministro, faça isso para Mardoqueu, porque foi ele que me salvou a vida. E quem foi para a forca, no lugar do Mardoqueu, foi exatamente Amã. O que Ester de fato pode nos ensinar a respeito de Nossa Senhora é de novo aquela coragem que ela teve, com o risco da própria vida, chegar até o rei e tentando buscar a vida dela, que era realmente a vida do povo. Foi o que Nossa Senhora fez. Claro que ela amava profundamente a vida de Jesus, mas também amava a vida do povo. Então, vida de Jesus era a vida do povo, e vida de Jesus e vida do povo era realmente a vida de Nossa Senhora. Se isso não acontecesse, Nossa Senhora como que não teria vida. Mais uma vez, muito obrigado, Padre Domingos, pela sua presença. Hoje a gente gostaria de saber um pouco por que, que a Igreja associa essas 12 mulheres à figura de Nossa Senhora. Bom, mais uma vez, muito obrigado por essa chance de estarmos juntos aqui, procurando conhecer um pouquinho mais Nossa Senhora e que assim, quem sabe também através do conhecimento, ter um amor cada vez maior também a ela e sobretudo ao fruto do seu ventre, que é o Salvador dela e nosso Jesus. Bom, dentre essas mulheres, eu gostaria de realçar, talvez realçando essas, estaria realçando as outras demais também. Acho que a primeira coisa, lá São Paulo vai dizer para nós lá em Gálatas que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Salvador nascido de mulher. Então Deus não quis prescindir da mulher, quase que depois que nós entendemos que Deus é homem, né? Mas penso que Deus é homem e mulher, Deus é tudo, né? Mas Deus não quis, embora que talvez nós queiramos como que ver em Deus somente a hominidade, quer dizer, a masculinidade, mas Deus não quis prescindir de uma mulher para nos enviar o Salvador. Por exemplo, Eva, quando Deus então chama, o primeiro casal, quando Deus chama a humanidade à existência, já pensava exatamente naquilo que Ele vai realizar plenamente no Filho de Nossa Senhora, através de Jesus, que é sermos seus filhos e filhas adotivos, mas filhos e filhas para valer. Eu penso que Eva lembra, como é chamada também na Bíblia, de mãe dos viventes. Mas Eva para valer e mãe dos viventes vai ser exatamente Nossa Senhora. Poderíamos também realçar Sara, uma estéril. Mas apesar de estéril, ela estéril e do seu marido, Abraão, já muito idoso, para Deus nada é impossível, eles se tornam exatamente os pais do povo. Deus quis salvar, sim, a humanidade, mas a partir de um povo que Deus sempre desejou como se fosse o seu missionário, levando a sua salvação às extremidades da terra. E poderíamos também realçar nesse conjunto Ruth. Ruth era uma pagã, era uma moabita, mas Deus tem os seus caminhos e assim, através de Ruth, uma pagã, Deus quer que o seu filho Jesus venha também, de certo modo, através de Ruth, que se casa com um que era da estirpe de Davi, que é Boaz, e assim, através de Ruth, Boaz tem um filho, e assim,
há uma continuidade na genealogia de Jesus, de quem, até certa altura, vem de fato Jesus, que é o nosso Salvador. E gostaria ainda de realçar a figura de Ana. Ana, que desejava, era uma apaixonada, ela chorava porque era estéril. O que quer dizer isso? Porque não tinha filho. O que ela mais queria era ter um filho, porque ela dizia que eu tendo um filho, a minha vergonha, minha desonra sumiu. Agora, o que acontece? Deus dá a ela um filho, que é o Samuel, e essa mulher, tendo esse filho, o que ela faz com ele? Isso que eu acho maravilhoso. Em vez de quase como dizer, agarrar esse filho, né? Ele é meu e só meu, porque Deus me deu. Não. Vai até o templo e diz, Senhor, o Senhor me deu esse filho, o Senhor me deu essa honra, essa alegria incontida, por isso eu entrego esse filho para que seja do Senhor e esteja ao seu serviço para sempre. Então a gente vê, essa mulher também lembra para nós Nossa Senhora, que também ansiava em ser mãe, em ter filhos, mas Deus lhe dá por excelência um filho que certamente deu para ela muitíssimo mais alegria do que todos os filhos que ela poderia sonhar ter tido com José. Mas ela, tendo esse filho que era o tesouro por excelência da sua vida, ela não duvida em entregar, em colocar nas mãos de Deus e a disponibilidade de Deus esse filho. Penso que assim ela realmente nos ajuda de modo tão direto a também conhecer um pouquinho mais Nossa Senhora e eu espero ajudando-nos a todos nós, também telespectadores, a amar um pouquinho mais Nossa Senhora a partir dessas mulheres que o santuário estampa no seu interior, mulheres do Antigo Testamento. Justamente, então você certamente já teve a oportunidade de ver essas mulheres ao lado de Nossa Senhora, por isso nós sempre rezamos, bendita sois vós entre as mulheres. E Maria está ali no seu nicho, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, rodeada dessas 12 mulheres, que você pode então conhecer um pouco mais aí através das Sagradas Escrituras. Todas elas estão ali no Antigo Testamento. Muito obrigado, Padre Domingos, por ter nos transmitido tanta sabedoria e obrigado também a você que esteve conosco. Continue ligadinho na TV Aparecida.